Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes e vamos começar então mais um Techno Hour. Hoje é dia 15 de setembro de 2011 e esse é o Techno Hour número 2. Na semana passada eu já ia fazer um pequeno away aqui para dizer que a gente tinha finalmente atingido o estágio de 1.0, né? Ou seja, saímos da fase do beta. Então, depois de 11 podcasts, né, contando o piloto, a gente conseguiu aí chegar no segundo de verdade, digamos assim. Mas beleza, então... Bom, essa semana eu trouxe para vocês aqui vários assuntos. Como eu falei para vocês, agora o mês de setembro ele já começa a bombar em termos de notícia, né? Então, não só os eventos, igual eu falei na semana passada, mas também vai ter aí... Acabaram de sair os anúncios, o anúncio do Windows 8, a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Então, o podcast o destaque de hoje vai ser, na realidade, a chegada aí do Windows 8. Na realidade, não é bem uma chegada, né? Mas é pelo menos um preview aí do que a gente pode esperar do Windows 8. Então eu vou falar para vocês tudo que a mídia já comentou sobre ele, eu assisti o Keynote, passar para vocês todos os dados, para a gente ver aí o que isso daí vai impactar aí no iPhone e também no Android. Bom, além disso, também não vai faltar notícia, ou seja, a gente tem aí umas 10 ou 15 notícias rápidas ali para passar para vocês, que eu vou tentar passar até bem rápido, porque tem bastante coisa para tratar. E na sequência a gente vai fazer então... o tema que eu escolhi para as demonstrações de hoje vai ser de novo demonstrações aí para o iPad e iPhone, né? Que são aplicativos para escritório. Então hoje a ideia é mostrar para vocês o que vocês precisam fazer aí se vocês quiserem usar o tablet como sendo uma ferramenta de produtividade. Então a gente vai dar uma olhada aí no Pages, no Numbers, as ferramentas aí da própria Apple. E também vamos dar uma olhada em algumas alternativas aí, principalmente o pessoal que gosta de Android. Alguns dos aplicativos que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, eles são todos para a plataforma iOS, mas alguns deles também têm disponível para vocês trabalharem via Android. Então, esse que vai ser o tema da gente aí hoje na parte de demonstrações. Para a gente poder continuar, eu vou passar primeiro os dados aqui do site. Bom, vocês já me conhecem, meu nome é Luciano e vocês podem me encontrar no Twitter na conta Luciano Fagundes. Se vocês quiserem dar uma olhada nos episódios anteriores do podcast, vocês podem encontrar lá no nosso site, que é o www.tecnohour.com.br. E as notícias da semana, como eu sempre vou coletando, eu sempre coleto e vou passando pelo nosso Twitter, que é a conta TechnoHourLinks. E ali, se vocês tiverem alguma notícia para passar para a gente, vocês podem passar ali pelo TechnoHourLinks, uma vez que ele é a raiz aqui da pauta aqui para o nosso podcast. Ok? Então, além disso, se quiserem encontrar a gente aí através do e-mail, vocês também podem enviar um e-mail para tecnohour@tecnohour.com.br. Bom, vou trazer então a pauta para a gente poder dar uma olhadinha no que aconteceu aí durante a semana. Bom, vocês podem ver que o título do podcast de hoje é o Windows 8. Eu acho que esse foi o acontecimento aí mais importante da semana. A Microsoft finalmente conseguiu voltar ao noticiário de tecnologia, né? Porque ela andava meio apagada esses tempos e agora, com o lançamento do Windows 8, ela voltou a toda. Sim, é agora que a gente está então na versão já oficial do podcast, né? Uma coisa que eu queria pedir para vocês, para ver se vocês têm um tempinho, principalmente o pessoal que está fazendo assinatura lá pelo iTunes, eu queria pedir para vocês darem uma passada lá pelo site, se puder, e pelo menos dar para a gente uma classificação lá no site do iTunes, né? Porque a gente está sempre variando lá no podcast entre a posição ali 80, 30, então a gente... Durante a semana, acredito que na hora que eu lanço o podcast, geralmente a gente dá uma subida, vai lá para a posição 30, 20, qualquer coisinha, e depois que todo mundo já fez o download do podcast, ele começa a cair, a gente vai lá para 80, 60, mas uma coisa que eu percebi é que lá a gente não tem ainda nenhuma classificação. Então eu queria só pedir para o pessoal, se puder, quem tiver aí disponível, que possa entrar lá no nosso sitezinho do iTunes e deixar um comentário lá, avaliar, dizer se está bom, se está ruim, o que vocês gostariam de trocar. Vale inclusive dizer que quer que trocar o apresentador também, aí eu arrumo alguém para fazer isso, mas beleza, se vocês puderem então só passar lá pelo iTunes e pelo menos dar uma classificação lá pra gente no podcast, seria legal, até pra gente conseguir cada vez mais coletar mais gente aí para poder interagir na comunidade aí do Techno Hour. Tudo que você precisa fazer então para classificar a gente lá no iTunes é vir aqui no nosso site do Techno Hour e apertar no link inscreva-se aqui. Isso vai trazer pra gente a página que já na realidade é gerada a partir do próprio iTunes. E aí entra no botãozinho View em iTunes. E isso vai trazer a nossa página dentro do próprio iTunes. Então, o que eu queria pedir para vocês, para quem já acompanha o podcast aqui, é justamente que vocês deem uma olhadinha aqui na nossa página e venham aqui na parte de baixo
e aqui na parte de baixo deem a nossa nota, né? Ou seja, vocês vão ter que entrar lá com o login e senha de vocês, mas isso daí não vem nada para mim, é tudo lá no iTunes mesmo. E vocês podem entrar e dar a sua nota aí para o nosso podcast. Okay? É importante isso daqui até para divulgação do pessoal, né? Então daí o pessoal fica sabendo pelo menos que é um bom podcast e aí com certeza vai conseguir aí manter o Techno Hour mais tempo aí nas primeiras colocações. Eu agradeço a todos então que já fizeram isso e que já se inscreveram pelo iTunes, é isso que está garantindo a gente aí entre... É o que eu falei, a gente está variando ali entre 80 e 20 alguma coisa, dependendo de onde a gente olha. E se a gente estiver então na parte somente de vídeos, aí a gente vê que a gente realmente está bem colocado lá. Então vamos dar uma olhadinha onde que a gente está. Então se a gente for procurar aqui na parte de vídeos, de podcasts de vídeo, né, que é o nosso caso, vocês vão ver que a gente está em 7º lugar. Então isso já é uma posição extremamente boa, mas a questão é que assim, não necessariamente todo mundo vem procurar os podcasts de vídeo. Então quando a gente vê a classificação de total, hoje é um dia que a gente está pelo visto muito bem, ou seja, a gente está em 14ª posição na global de tecnologia. Então é o que eu falei para vocês, a gente tem variado muito dependendo justamente de quando a gente lança os nossos episódios. Então eu queria pedir para vocês então só mesmo é que quem puder dá uma passadinha lá e dá uma classificação lá pra gente. Então só para colocar lá 2, 3, 4, 5 estrelas para a gente poder aí se manter aí dentro do iTunes e com isso também ir crescendo a comunidade aí do Techno Hour. Ok, depois da nossa autopropaganda aqui, vamos continuar então e dar uma olhadinha então nas notícias. Bom, aqui eu tenho um evento que eu separei aqui para vocês, justamente porque tem alguns que já estão para acontecer aí, a gente já falou na semana passada, mas esse é um evento que eu acho interessante, eu até já fiz a minha inscrição, não sei ainda se eu vou participar ou não, porque esse é um evento que ele é gratuito, mas ao mesmo tempo ele precisa de aprovação. Então é o evento do TEDx, né, que é uma notícia que veio da Info pra gente. O cabeçalho da notícia é: TEDx vai discutir o empreendedorismo no país. Esse daqui parece ser um evento bem interessante, principalmente para quem está interessado em montar startups, que é o meu caso, né? Tanto é que o Techno Hour está aqui até agora sobrevivendo ainda como uma startup. Esse evento parece que vai ser bem focado justamente na troca de experiência aí entre o pessoal, tanto empreendedores quanto o pessoal que seriam os investidores e comunidade em geral de empreendedorismo. Então basta que vocês vão até o site deles, vocês podem encontrar o site lá, o link para essa notícia vocês vão encontrar no nosso site, que é o tecnohour.com.br, e dali vocês conseguem então encontrar o site deles e com isso tentar fazer a inscrição. Durante a inscrição mesmo eles vão te perguntar, é uma coisa bem empreendedora mesmo, achei até legal esse processo, onde eles perguntam, tudo bem, mas qual é a sua contribuição para o TED, né? Ou seja, por que você participando desse evento? Qual o benefício que a comunidade de empreendedorismo vai ter e também depois o que você gostaria de aprender dentro desse evento. Então eu acho que isso vai ser bem legal, parece que vai ser bem focado. E aí, a única coisa que é meio chata é isso, é que você, como ele é aberto ao público mesmo, ele é gratuito, você precisa fazer a inscrição e depois você tem que ter a sua inscrição aceita. Ou seja, embora eu tenha feito essa inscrição hoje de manhã, não significa que eu vou participar ainda do evento. Mas aí eles vão ter aí uma data, se eu não me engano, vai ser dia 14... Não, as inscrições podem ser feitas até o dia 7 de outubro e os inscritos vão receber uma confirmação até o dia 14 de outubro. Então, e depois o evento em si vai acontecer no dia 5 de novembro. Agora os fatos rápidos. Aqui hoje a gente tem muita coisa, é o que eu falei para vocês. O mês de agosto, o mês de agosto normalmente é parado, o mês de setembro vem triplo, né? Então, vamos lá, vamos passar rápido aqui por algumas notícias para a gente poder chegar logo na parte da Microsoft e das demonstrações. Então, a primeira notícia vem do Apple Insider. Então, a notícia que eles trazem para a gente está em inglês e, basicamente, o que eles estão comentando é que o número de aplicações, né, o volume de aplicações lá do Android Market está finalmente próximo a bater o número de aplicações do iOS, ou seja, do Apple Store, da App Store. Então, isso daqui não é muita novidade, né? Ou seja, todo mundo já estava meio que esperando que isso fosse acontecer, mas o dado que ele traz interessante aqui, além disso, é o seguinte, que realmente tem muito mais aplicação, mas quem está ainda conseguindo ganhar dinheiro, né? Ou seja, gerar receita com os produtos, ainda são os desenvolvedores de iOS.
Porque é aquela velha história, ele faz uma pesquisa aqui comparando que o número de aplicações está aumentando e tudo mais, uma vez que é muito fácil você publicar lá no Android Market, mas ao mesmo tempo o fato de existir pirataria e não ter tanto controle de versões e tudo mais dentro do Android está fazendo com que o pessoal, realmente, eles desenvolvem, mas não consegue colher o fruto aí, né? Na realidade ele fica desenvolvendo software, consegue até fazer o nome se ele quiser, mas não consegue gerar o lucro aí da mesma forma que o pessoal de iOS consegue. Bom, agora então mais uma daquelas de ações onde eu não vou nem entrar muito em detalhe mais, porque agora está todo mundo processando todo mundo, mas aqui está somente levantando a bandeira aqui, dizendo que o Google acabou de comprar aí cerca de 1.000 patentes da IBM. Então tudo isso para tentar justamente melhorar aí digamos assim, o poder de fogo nessa guerra de patentes que está sendo travada aí já há algum tempo. Mais detalhes vocês podem procurar no nosso site do www.tecnohour.com.br. Essa daqui já é uma notícia um pouco mais antiga, mas eu não havia comentado aqui com vocês ainda, que foi com relação ao Galaxy Tab. Nessa velha história ainda de quem copia quem, a gente já estava há algum tempo já escutando aquela briga toda que está acontecendo entre a Apple e a Samsung, onde a Apple está processando a Samsung para que ela não consiga vender mais os Galaxy Tab dela. Ou seja, eles estão dizendo que basicamente o Galaxy Tab ele seria simplesmente uma cópia do iPhone, do iPad, né? Toda essa linha aí dos Galaxy. E ela conseguiu aí uma grande vitória. Algumas semanas atrás aí, a grande vitória foi justamente que na Alemanha ela conseguiu então uma ordem judicial proibindo, né, banindo a venda do Galaxy Tab lá na Alemanha. Isso daí pode até parecer uma coisa relativamente pequena, mas a Alemanha, no fundo, é meio que o coração da União Europeia, né? Então, mesmo que essa lei, né, essa decisão não seja automaticamente aplicada para o resto da União Europeia, agora facilitou muito o trabalho dos advogados da Apple para, caso eles queiram ir para cada um dos países e pedir também que o Galaxy Tab seja banido dali. Então, com certeza, os próximos passos agora é a gente começar a escutar a Apple processando a Samsung nos demais países da União Europeia, usando essa base que já foi levantada na Alemanha, para conseguir ver se consegue banir aí o Galaxy Tab. E agora, pegando algumas notícias aqui que vieram do TechCrunch, essa daqui eu vou deixar por último, porque essa daqui é uma muito legal, que foi referente a uma paródia que o pessoal do Conan O'Brien fez. Eu vou deixar por último aí, vocês dão uma olhadinha daqui a pouco, porque vai ter um vídeo junto. Ok, depois a gente tem a notícia aqui, que ainda vem do TechCrunch, que é relacionada à briga entre Adobe e Apple. Ou seja, tudo relacionado ao Flash. Então, o que aconteceu essa semana foi que todo mundo está declarando aí a vitória da Apple com relação a essa briga contra o Flash. No fundo, para quem não acompanhou isso, porque já vem de vários meses, a situação toda foi justamente desde o lançamento do iPhone, desde os primeiros iOS lá, que a Apple já falava que ela não iria rodar o Flash nos aparelhos dela. Porque o Flash ele tinha vários problemas arquiteturais, que consumia muita bateria e usava muito CPU, por N motivos. O Steve Jobs chegou até a fazer uma carta pública dizendo por que a Apple não queria suportar o Flash nos aparelhos. Então isso correu esse mal-estar, e teve briga daqui, briga dali, e agora o que aconteceu é que nesse tempo todo a Adobe acho que meio que falou, realmente, não tem jeito, eu não vou mais conseguir nada da Apple, e isso fez com que eles então começassem a adaptar os produtos deles para rodar no iOS, então seria sem Flash. No caso aqui, o que acontece? O primeiro produto aí que eles estão lançando nessa linha foi justamente o servidor, onde essa versão agora nova do servidor, que é o Flash Media Server 4.5, ele vai então suportar o formato H264, que é o formato nativo do iPhone e do iOS. Então, o que vai acontecer vai ser o seguinte, pelo menos nos vídeos, e aí é que a gente não pode deixar, porque eu estou vendo muita gente se confundir por causa disso. Não significa que a gente vai estar rodando Flash no iOS. O que significa é que o servidor Flash, que seria o servidor de vídeo, esse servidor agora ele vai tentar descobrir o que está rodando no client, ou seja, o browser, o que está rodando, e baseado nisso ele vai ver se ele vai mandar o vídeo em Flash ou se ele vai mandar o vídeo em H264. Ele continua funcionando normal com sites em Flash, e daí ele vai usar o vídeo em Flash, normalmente como sempre usou, ou seja, isso seria no seu desktop ou alguma coisa assim. Mas se um aparelho iOS tentar fazer acesso ao site, o servidor Flash ele vai descobrir isso
e vai passar a mandar então H264. Então isso daí vai resolver provavelmente, sei lá, 80% dos problemas aí do pessoal que usa iOS. Ou seja, pelo menos a grande maioria, o grande problema que tem é porque gostaria de assistir vídeos em Flash. E que isso não é possível hoje, vai passar a ser assim que houver o upgrade aí dos servidores para rodar essa versão do Flash Media Server 4.5. Outra notícia que apareceu aí, se eu não me engano foi no início da semana passada, que foi com relação ao Orkut e Facebook. Até o Brasil, que já era dado como reino do Orkut, ele acabou agora cedendo e o Facebook já começou a ter aí mais acessos do que o Orkut. Ou seja, não era muito de se espantar, até porque já saíram algumas outras notícias ainda dizendo que a própria Google já meio que largou mão do Orkut. Ou seja, as atualizações e tudo mais que viriam aí para o Orkut sumiram já há pelo menos 6 meses. Então, acho que agora não tem mais volta. Até porque com o lançamento do Google Plus, não faz mais sentido nenhum você manter o Orkut. No fundo, a única coisa que eu acho que foi meio que um erro do Google foi que eles não aproveitaram a base instalada que eles tinham para meio que dar uma turbinada, uma alavancada no Google Plus. Ou seja, eles começaram do zero de novo. Tudo bem que a presença do Orkut lá nos Estados Unidos e mundialmente era ínfima, mas aqui no Brasil ele era muito forte. Se eles conseguissem simplesmente migrar todo mundo aqui do Brasil do Orkut para o Google Plus, seria uma base de usuários tremenda já para começar já bem forte no Google Plus. Mas eles acabaram perdendo esse pessoal todo, ou estão em processo de perder todo esse pessoal para o Facebook, para depois tentar brigar de novo quando eles lançarem oficialmente o Google Plus. Bom, e agora a Gizmodo traz para a gente uma certa ironia aqui, né? Onde ele diz que o jogo mais popular do iPad hoje foi feito em Flash. É o que eu estava falando para vocês, as ferramentas existem. Então, a diferença é que ao invés de o iOS conseguir rodar o Flash nativamente, o que a Adobe fez foi criar uma forma de criar um runtime, né? Seria criar um engine, onde uma aplicação nativa consegue rodar o Flash. E aí a ironia é justamente essa, que esse é realmente... Eu estava dando uma olhadinha lá no site, lá no iTunes, nos Estados Unidos, e lá, essa é a aplicação mais vendida aí da semana, lá pela App Store. O nome desse jogo é o Machinarium e vocês podem encontrar um link para poder fazer a compra lá no nosso site no tecnohour.com.br. E a próxima notícia vem do G1. Esse é o tipo da iniciativa que para mim é a iniciativa mais perigosa aí para a plataforma da Apple, né, para os iPads. Que se a gente parar para ver, a plataforma Android hoje, os tablets, em termos de telefone não, telefone eu até gosto do aparelho, eu acho que ele é bem legal, ele é bem útil e funciona bem. Agora, os tablets é uma coisa que o Android não está conseguindo se desvencilhar, ele não está conseguindo ir para frente no terreno dos tablets. E eu acho que muito disso tem a ver com o preço. Exemplo do que aconteceu aí com a HP, que ao abaixar lá o WebOS dela para $99, praticamente virou a segunda maior fabricante de tablet do mundo. Mas isso é uma coisa que não está acontecendo nos tablets Android, ou seja, eles estão geralmente tentando competir quase que de igual para igual com a Apple. E a diferença é a seguinte, na minha opinião, o tablet Android ele acaba sendo meio que uma cópia do iPad, ou seja... Eu sei que isso é polêmico, todo mundo vai brigar comigo por eu ter falado isso, mas no fundo eu não vejo nada de novo no tablet para justificar a compra por um preço seja mais elevado ou o que quer que seja do que o do iPad. Então, ou seja, um tablet Android, para ele vender, na minha opinião, ele precisa ser mais barato. No mínimo tem que ser algo em torno de metade do preço do iPad. E aí é que entra essa notícia de hoje. Por quê? Porque essa é a forma que eu acho que eles vão conseguir isso. Ou seja, a estratégia, uma que eu queria comentar com vocês, a estratégia que a GameStop vai fazer, que eu achei uma estratégia brilhante, que é o seguinte, a ideia é que eles vendem jogos, né, de computador e tudo mais, então é uma cadeia que tem nos Estados Unidos, uma rede mesmo, que vende praticamente tudo relacionado a jogo. Então tem PlayStation, Wii, o que for, tem lá para você comprar. E eles trabalham muito com esse esquema de troca, né, então você pode levar um usado lá, e daí eles pegam aquele seu jogo usado e usam aquilo lá como parte de pagamento do seu novo. Então isso é muito comum lá nos Estados Unidos. E por que ele virou notícia? Justamente porque, primeiro que existiam rumores de que eles estariam fazendo um tablet. Da mesma forma que também, não sei se vocês já ouviram falar, a Amazon também está pensando em produzir um tablet, que seria aí uma nova versão de Kindle.
Os dois rodando Android. Mas o que eu achei brilhante da estratégia do GameStop é o seguinte: eles chegaram à conclusão que eles não precisam produzir um tablet. Eles podem simplesmente usar todos os tablets que já existem. Ou seja, como o Android ele já é uma plataforma aberta, para eles isso daí é excelente. Por quê? Porque eles precisam sim desenvolver uma experiência de compra da GameStop, com jogos e tudo mais, jogos de demonstração, uma lojinha própria, ou o que quer que seja, permita às vezes navegar já pelo site deles e fazer compras, pedidos e tudo mais. Transformar isso daí numa distribuição Android, e aí eles fazem o quê? Bom, se você tem seu tablet lá, seu Galaxy Tab, ou qualquer que seja o tablet que você tem, e não está usando, beleza, você traz aqui e usa na troca também para qualquer jogo que a gente tiver. Então eu posso trazer meu tablet e trocar por um jogo de PlayStation 3, ou o que quer que seja. Só que daí nesse processo, o que eles fazem? Eles pegam, carregam naquele tablet todo o skin deles, né? Ou seja, todas as propagandas e tudo mais, e vendem aquele tablet como sendo um tablet GameStop. Ou seja, essa que foi a parte que eu achei excelente do processo deles. Eles não precisam se preocupar em criar um tablet novo, não precisam se preocupar em dar suporte técnico, nada assim. Por quê? Porque tudo continua sendo do mesmo fabricante. Vai continuar sendo um tablet da Samsung, ou um tablet da HTC, ou de quem quer que seja, mas vai estar rodando software da GameStop. E isso daí vai fazer o quê? As pessoas vão poder comprar um tablet provavelmente bem mais barato, uma vez que esses tablets vão vir subsidiados, uma vez que o interesse da GameStop é que você tenha o tablet para comprar o conteúdo deles. Então, no fundo, o que está dirigindo essa iniciativa é que a GameStop quer aumentar os canais de venda dos produtos dela. E o tablet vai ser um atalho para eles conseguirem fazer isso. Como eles não querem ter o trabalho de desenvolver um tablet, trabalhar com hardware, achar fornecedor, esse tipo de coisa, eles simplesmente falaram, não, então eu faço só software. Então, quem quiser traz o tablet aqui para mim, faz o trade-in, né, que seria a troca, e a partir dali vira um tablet GameStop. E, inclusive, ele vai conseguir daí vender aquele tablet por um preço mais barato. Então, isso não é bem o mesmo modelo da Amazon, porque a Amazon está fazendo o próprio tablet dela, vai adaptar o site para poder fazer as vendas, mas o modelo de negócios vai ser praticamente o mesmo, onde qual é? São duas grandes redes de varejo que no fundo querem aumentar os canais de venda. Como é que eles vão fazer isso? Através dos tablets. Seja através de um tablet próprio, como é o caso da Amazon, que também vai conseguir desenvolver e montar um tablet extremamente barato, que vai poder subsidiar, como a GameStop também, que vai fazer trade-in e vai conseguir basicamente gastar só no software, na imagenzinha do software dela, e vai conseguir vender esse tablet também muito mais barato. Então, esse tipo de iniciativa é que é a iniciativa que eu acho que talvez consiga fazer os tablets Android aí vingarem, ou seja, irem para frente e conseguirem realmente ganhar traction, né, que o pessoal fala. Beleza, então, continuando, próxima notícia, vem do UOL. Essa daqui é uma notícia bem rápida, que eu já dei uma olhadinha no código-fonte deles e eu acho que isso daqui é bem legal para quem é desenvolvedor do iOS, que é o seguinte: foram feitos alguns joguinhos, né, adaptações, porque eu acredito que quem está escutando esse podcast provavelmente já jogou no mínimo o Doom. E o Wolfenstein ele é muito antigo, então não sei se chegou a jogar, mas no mínimo o Doom ele conseguiu jogar já. Que é o seguinte, a fabricante desses jogos aqui, eles haviam portado essa aplicação para o iOS, e agora a notícia é justamente que eles resolveram liberar o código-fonte. Então agora, se você quiser fazer um mod, alguma coisa assim, dentro desse jogo, vocês podem pegar o código e começar a brincar à vontade. Então está liberado. Então, nesse link aqui que vocês podem encontrar lá no nosso site, vocês conseguem informação de como que vocês baixam o código-fonte e como é que vocês podem fazer para rodar. Mas está principalmente em linguagem C, acho que quem tiver um tempinho, acho que vale a pena vocês darem uma olhada. E o penúltimo fato rápido vem do UOL, porque eu ainda tenho que mostrar para vocês ainda o Conan O'Brien. O penúltimo fato rápido vem então do UOL dizendo que é do Mercadante, ou seja, o ministro de Ciência e Tecnologia está anunciando aqui que a fábrica dos iPads já está pronta no Brasil e que os primeiros carregamentos devem chegar então no mercado a partir de dezembro. Isso daqui, essa para o pessoal que é fanboy da Apple é a melhor notícia que poderia acontecer, né? Porque a gente está falando aí de algo em torno de 30%, 40% mais ou menos de desconto no preço dos tablets. Então isso daqui, não vou falar muito mais além disso. Quem quiser dar uma olhada lá no site para pegar mais informações detalhadas. Mas o principal pode ficar contente porque provavelmente você vai passar de Natal aí com um tablet. Vai ter muito Papai Noel entregando tablet aí esse ano.
E agora então a última, vou voltar lá para a gente dar uma olhada no Conan O'Brien. Eu acabei deixando isso daqui um pouco de lado, uma vez que não era tão importante do ponto de vista de tecnologia, mas como eles fizeram uma paródia muito engraçada, eu achei que valia a pena pelo menos comentar com vocês. Que foi o seguinte, há um tempo atrás, então, a Apple, para variar, perdeu mais um aparelho de iPhone, né? Ou seja, no ano passado já deu um auê tremendo, porque um dos testers, né, do pessoal que estava testando o aparelho, acabou esquecendo e perdendo um aparelho do iPhone 4 num bar, e acabou que o aparelho foi parar na mão da Gizmodo e fizeram lá um tremendo auê em cima do aparelho, se ele era de verdade, não era de verdade, tudo mais. E, por incrível que pareça, aconteceu de novo. Só que agora foi um pouco diferente, né? Ou seja, também esqueceram o aparelho no bar, é um iPhone 5, tá perdido. Mas assim, esse não apareceu ainda, ou seja, não apareceu em nenhum site, não veio na Gizmodo, não veio em lugar nenhum. Mas o que havia acontecido foi que, quando esse aparelho ficou perdido, né, virou notícia porque a Apple acabou juntando lá um pessoal da polícia de São Francisco e usaram o Find My iPhone para tentar fazer o trace, descobrir aonde que esse aparelho estava parado, né, ou seja, onde que ele estava escondido, o que é que seja. Então levantaram lá a ficha de um cara que tinha ido no mesmo bar e que era um ex-funcionário da Apple e que... Aí conseguiram lá, enrolaram, e com isso daí foram lá, se passando meio que por policiais, tipo, eles não disseram que eram policiais, mas também não disseram que não eram. Então, aí começa o testemunho do cara lá, que teve a casa revistada lá, dizendo que ele achava que era um policial e tudo mais. Mas aí, no fundo, revistaram a casa do cara lá toda e não encontraram nada. Então, e aí a notícia parou por aí, deu uma acalmada e não se falou mais nisso. Mas o que foi engraçado foi que o Conan O'Brien, que ele é, para quem não conhece, ele é mais ou menos como um programa do Jô Soares, alguma coisa assim, que seria de entrevistas, né, e talk show. Ele fez essa paródia aqui que eu achei bem legal. Então eu vou deixar vocês escutarem aqui, é um vídeo rapidinho, é 1 minuto e 30. Eu vou usar os recursos aqui do YouTube para fazer a tradução simultânea para vocês. E aí vai ser legal. Então dá uma olhadinha aí no comercial aí pedindo para devolver o iPhone perdido para a Apple. There's been a lot of anticipation and secrecy surrounding Apple's upcoming release of the iPhone 5. And here's the latest news. Last week, an Apple employee left a working prototype of the iPhone 5 in a bar and somebody stole it. Yeah, this has been big news. Obviously, Apple wants this prototype back. They've already released an ad to address this situation. We have a copy. Take a look. We're very excited about the advances we've made with iPhone 5, but unfortunately someone out there has stolen one of our prototypes and won't give it back. We will find this person and redefine the world of genital torture. The current plan is to strap this lowlife to a tree and feed him or her a rare African species of flesh-eating fire ant. And then we'll film that person being devoured from the inside out, and then post that video on our revolutionary new iCloud. It's amazing that in such a short period of time, we've managed to create a digital form of the Ebola virus that we can inject into a thieving person's eyes. We are planning things that will make Vlad the Impaler look like Mr. Rogers. Give it back! Give us back our iPhone! Give it back now! Beleza, então, né? Vocês estão vendo que com a Apple não se brinca. Bom, então, essa daí então foi a última notícia que a gente tinha aí da semana. Tá, então agora a gente já pode começar então a partir aí para a parte mais densa aí desse podcast de hoje, que é justamente falar um pouquinho sobre o Windows 8. Então, para quem não sabe, como eu falei no início do podcast, a Microsoft tem hoje está tendo essa semana a conferência Build, que seria mais ou menos paralelo ao que a gente teve lá no Google I.O. para Google ou WWDC para Apple, e agora seria para desenvolvimento para os desenvolvedores do Windows. Então, eu separei algumas notícias aqui para falar com vocês. Então, das notícias que eu separei aqui para vocês, eu tentei deixar aqui mais ou menos uma linha meio lógica, embora aqui ainda seria meio complicado. O que eu fiz foi o seguinte: a primeira coisa foi da própria Microsoft, que é o Microsoft News Center,
que ali vocês vão conseguir, inclusive, ver os keynotes, né, que seriam as apresentações principais lá do evento, onde você tem lá no dia 1 e dia 2, e você consegue dar uma olhada em tudo que aconteceu, todas as palestras que aconteceram. Do ponto de vista de usuário, eu recomendo que vocês deem uma olhada nessa do dia 1, principalmente. Tá? Por quê? Porque no dia 1 que foi a apresentação que eu diria mais do ponto de vista de usuário, que seria a parte que eles mostraram o Windows 8, como é que ele vai funcionar e todas as principais funcionalidades dele. Já o dia 2, ela foi, na realidade, relacionada à parte de servidor, então já seria mais para infraestrutura. Então, se você é um cara de IT, eu recomendo que você dê uma olhada nos dois, dia 1 e dia 2. Se você está mais preocupado do ponto de vista de usuário, para saber as novidades do que é que vem pro dia, o que vem aí de novidade no Windows 8, eu recomendo o dia 1. Além disso, então, eu trouxe algumas notícias aqui para variar, algumas em português e algumas em inglês. As melhores notícias, elas estão aqui no final, que são justamente em inglês. Eu acho que é onde a gente encontra as coisas mais detalhadas. Entretanto, essas em português, juntando esses dois artigos, um que veio da UOL e um que veio da PC World, eles pegam enfoques um pouquinho diferente. Eles têm bastante sobreposição, né, porque as features no fundo são mesmas, mas eles têm um enfoque um pouquinho diferente. Então, eles juntando, eles acabam fazendo uma boa cobertura aí do que é o Windows 8, o que está chegando. Então, eu vou começar aqui com o da PC World, que é essas primeiras impressões aqui do Windows 8. Então, a primeira coisa que a gente percebe quando a gente fala do Windows 8 vai ser a mudança radical na interface. Ou seja, se você olhar aqui, deixa eu até aumentar aqui para vocês verem. Bom, essa então é a nova tela do Windows. Ou seja, eu não sei ainda se vai continuar chamando Windows ou não, né? Porque no fundo, se você parar para ver, o que não tem aqui nessa tela é justamente uma janela. Mas se você já deu uma olhada na interface do Windows Phone 7, basicamente é uma versão ampliada do Windows Phone 7. Então ela é bem mais bonita que o Windows e tudo mais. Eu particularmente, eu tinha até feito algumas anotações para falar para vocês quando eu estava assistindo o Keynote. Deixa eu ver se eu abro aqui para dar uma olhada. Esse é um videozinho feito aqui por um developer, entre aspas, né? Ou pelo menos um jornalista que estava lá dentro da conferência, que recebeu da Microsoft, né? Ou seja, todos os 5.000 atendentes lá, né? 5.000 pessoas que estavam participando dessa palestra, receberam um desktop ou um tablet ou o que quer que seja, né, que seria o protótipo ali de Windows 8. E aí ele fez um videozinho mostrando as principais funcionalidades. Então você pode ver que a primeira coisa que você nota é justamente a interface, que é basicamente a interface do Windows Phone 7. E ela parece ser bem fluida, né? Ou seja, ela parece que tem uma boa resposta. Tudo bem que ele está usando um i5, né, o processador, então é um processador bem potente que está sendo usado aí para essa demonstração. Mas, teoricamente, vai funcionar em cima de ARM também. Então, a grande diferença que eu vejo é justamente que a Microsoft parece estar fazendo meio que o merge, está fazendo a junção dos dois sistemas operacionais. O que a Apple e o Google acabaram fazendo de forma meio separada, né, ou seja, eles têm um sistema operacional para móvel e um sistema operacional para desktop. A Microsoft está indo num caminho um pouco diferente, que não parece estar totalmente errado, para falar a verdade. Eu mesmo estou gostando dessa perspectiva que eles deram, onde eles transformaram o tablet e o desktop em uma coisa só. Então você vai poder escolher entre o que você vai estar rodando. Se você quiser ver o Windows tradicional, você consegue, mas essa é a versão que rodaria tanto no tablet quanto no desktop, ou seja, é uma interface que você tem totalmente para toque, mas que você conseguiria usar também com mouse se você quisesse. Então você pode ver que é toda ela organizada através desses tiles, né, que ele está chamando, que são esses bloquinhos aí que vão rodando. Para você escolher alguma coisa para fazer funcionar, basta clicar. Isso que ele abriu agora é o Charm, ou seja, seria meio que abrir a sua paleta de trabalho, né, ou alguma coisa assim, que seria meio que você ter, se você quiser fazer uma busca no sistema, se você quiser abrir um aplicativo, alguma coisa assim, você chama o Charm e manda rodar. Então, agora, vamos lá, algumas coisas que eu achei bem interessantes. Vou começar a seguir aqui a listinha que eu fiz durante o Keynote. O Charm basicamente vai funcionar para quê? O Charm ele funciona da seguinte forma. Imagina que você está rodando uma aplicação. Você está vendo, por exemplo, fotos ou alguma coisa assim no seu aplicativo. E você vai chegar e vai falar, não, eu quero então enviar essa minha foto para o meu Facebook ou enviar minha foto por e-mail, alguma coisa assim.
O fluxo de trabalho normal que a gente está acostumado hoje seria o quê? Eu estou lá no meu e-mail, aperto o botãozinho de atachar, né? Ou seja, anexar um arquivo, vou procurar a minha foto em algum lugar no diretório e ali eu pego e escolho e anexo daí no meu arquivo e daí eu posso enviar. Esse é um fluxo que é aquela história, é complicado dizer para vocês que é um fluxo ruim porque é o fluxo que a gente está acostumado desde sempre, né? Ou seja, desde que o Windows existe, ele funciona desse jeito. Agora, não é porque ele existe e sempre existiu desse jeito que ele é o melhor fluxo. Ou seja, o que a Microsoft está fazendo aqui agora é justamente criar alguns contratinhos, né, onde ela começa a tomar um pouco mais de conta do seu sistema operacional. Antes, até agora, essa é a grande diferença que eu vejo do passado e do presente, né, e a tendência que a gente está vendo acontecer agora. Que é o seguinte, no passado, o sistema operacional ele era simplesmente... o papel dele era simplesmente de executar programas. Ou seja, ele estaria ali, estaria escondido, e a única coisa que ele ia fazer é deixar bonitinho ali para você clicar em algum lugar e o seu programa começar a executar. Aqui eles mudam um pouco o conceito. Isso tanto aqui no Windows, como também é verdade lá para o Android, como também é verdade para o iPhone. O sistema operacional ele acabou meio que florescendo um pouco mais, e ele já está mais preocupado daí com a experiência do usuário. Ou seja, ele está criando um ambiente para você, onde tudo bem, o papel principal dele ainda é executar aplicativos de terceiro, mas ele está preocupado em dar uma experiência boa para você. Independente de qual aplicativo que você vai rodar, ele quer que tudo seja meio padronizado, ele quer deixar mais bonitinho, mais fácil de usar. Então, isso é basicamente o que está acontecendo aqui. Então, o Charm é uma forma que eles encontraram de fazer isso, ou seja, em vez de eu ter que fazer todo aquele processo de clicar em algum lugar, ir por e-mail e tudo mais, eles vão fazer o seguinte, você quer ver foto? Você vai ter uma aplicação de foto. Você clica naquela aplicação de foto e vai mostrar todas as suas fotos. E aí é outra parte que é legal. Ele vai meio que integrar nativamente com várias mídias sociais. Então, não importa muito bem se você está querendo ver uma foto que está nas suas pastas do Facebook ou se está no seu Google+, não importa. O que importa é, você tem um conjunto de fotos. Esse conjunto de fotos, se de alguma forma aquele conjunto de fotos está associado a você, ela vai sempre aparecer para você quando você for acessar. E aí, quando você estiver então vendo esse conjunto de fotos, independente se ela está local, no Facebook, onde quer que seja, a hora que você quiser falar, bom, eu quero enviar essa foto aqui para alguém, você não vai ter que fechar seu aplicativo de fotos para abrir o e-mail e daí anexar. Você vai simplesmente puxar esse charm, né, que eles estão dizendo, que seria um encanto, né? Não sei até onde esse nome vai para frente, mas é o que eles estão dizendo agora. E aí ia fazer o quê? Bom, ao puxar esse charme, já estaria ali naquela listinha, estariam todas as possibilidades de arquivos que você poderia executar para aquele contexto que você está usando. Ou seja, todos os que de alguma forma permitiriam você trabalhar com aquele dado, trabalhar com aquela foto, já estariam aparecendo naquela listinha. Então eu poderia simplesmente abrir, eu estou com uma foto selecionada, eu vou no Charm, digo que eu quero compartilhar, ele já me mostra ali todos os clientes, por exemplo, um cliente de Facebook, cliente de e-mail e tudo mais. E quando eu escolher qual eu quero, automaticamente ele já pega a foto que eu selecionei, já joga ali e tudo que eu preciso fazer é apertar um Send. Ou seja, o sistema operacional de hoje está muito mais orientado a facilitar o seu fluxo de trabalho do que o que era antigamente, né? Que seria o caso de, não, eu só preciso me preocupar em abrir uma aplicação. O usuário vai lá, abre a aplicação, dentro da aplicação ele roda o que ele tem que fazer. Então, no caso do Windows, ele está ficando então mais padronizado para se preocupar mais com a experiência do usuário do que propriamente com os arquivos em si. Ele também traz todo aquele conceito do iCloud, né, do iOS, ou seja, todas as configurações que você tem no aparelho, teoricamente vão poder ser sincronizadas entre todos os seus aparelhos. Como que ele vai fazer isso? É através da conta Live. Ou seja, se você tem um Xbox, provavelmente você já tem um Live ID, alguma coisa assim. Se você não tiver, quando você entrar no Windows 8, você vai precisar ter um. Por quê? Porque através daquela conta Live é que ele vai fazer toda essa mágica acontecer. Ou seja, toda a mágica, do mesmo jeito que lá no ambiente Mac, o pessoal tem a conta do iTunes, né? E tudo que você faz praticamente está associado àquela sua conta. No Windows você vai ter a mesma coisa, só que associado à sua conta Live. E essa conta Live é o que vai permitir, por exemplo, se você comprar um outro tablet e você quiser os seus aparelhos lá,
você tiver lá a mesma conta de e-mail, mesmo Facebook, tiver tudo configuradinho lá, você vai poder pegar, logar com a conta Live, automaticamente ele vai trazer todas as configurações para você da nuvem, entre aspas, que na nuvem aqui geralmente está associado ao serviço do SkyDrive da Microsoft. Então, essa integração das mídias sociais eu achei bem interessante, é uma coisa que eu gostei mais, é uma das coisas que eu acho que seria bem legal até se a Apple trouxesse um pouco mais disso também para o iOS e para o macOS. O que seria isso? É justamente o que eu disse para vocês quando eu estava comentando a parte de fotos. Imagina que você tem um conjunto de fotos. O Windows 7 ele não vai tomar nem conhecimento, digamos assim, o usuário não vai tomar nem conhecimento da onde aquelas fotos estão vindo. Ou seja, a Apple também já está fazendo uma coisa parecida do ponto de vista de, digamos assim, local, onde ela vai chegar e falar, bom, eu não quero mais que você se preocupe com pastas. Então, se você quer fotos, aqui estão todas as suas fotos, independente de onde elas estão na máquina. O Windows 7, o Windows 8 está indo um pouco adiante além disso. Ele não só está consolidando todas as suas fotos, por exemplo, localmente, mas ele ainda vai consolidar todas as suas fotos que você tem no Flickr, no Facebook e tudo mais, tudo em uma única biblioteca de fotos. Então não importa se ela está local ou remota, você vai ter o acesso às suas fotos. E ele está deixando tudo isso daí dentro do sistema operacional. Isso facilita muito para os desenvolvedores. Por quê? Porque hoje, se eu quiser te dar essa mesma funcionalidade dentro do iOS, eu teria que desenvolver o client para todas essas mídias externas. Por exemplo, eu teria que ter o meu cliente local que busca foto local no meu iPad, teria que ter um clientezinho do Facebook para ir buscar as fotos do Facebook, um para o Flickr, um para o Twitter. Eu teria que fazer, do ponto de vista desenvolvedor, eu teria que fazer tudo isso. Já no caso do Windows 8, ele é quem está tomando conta disso daí tudo para você. Ou seja, a minha aplicação em si teria que simplesmente fazer uma chamada para a API pedindo, olha, eu sou uma aplicação de foto, o usuário quer abrir uma foto. Quando eu fizesse esse abrir uma foto, ele abriria a biblioteca de fotos, e essa biblioteca de fotos já estaria compondo com todas as fotos disponíveis do usuário, independente de onde ela estaria armazenada. Então, isso é uma das coisas mais legais que eu achei aí do preview do Windows 8. Outra coisa que eu achei interessante para desenvolvedores. Para desenvolvedores, vai ter a possibilidade de você colocar trials, ou seja, a Microsoft, no mesmo esquema que ela vai ter daí de App Store, né, que vai se chamar, se eu não me engano, vai ser Windows Store. Nessa App Store você vai ter lá os mesmos mecanismos que você tem quase do ponto de vista de desenvolvedor, vai ter mais ou menos a mesma coisa que tem na App Store, ou seja, vai ter lá toda uma validação, a Microsoft vai também certificar as aplicações para ficarem disponíveis lá. Mas uma coisa que tem ali que não tem dentro da plataforma da Apple é o fato de você poder colocar trials. Ou seja, você vai poder também colocar então shareware ali dentro, de forma que as pessoas possam fazer o download, depois comprar e tudo mais. É aquela história. Você tem como resolver isso dentro da App Store da Apple? Tem. Você poderia usar em App Purchases. Mas, digamos assim, é um processo mais elaborado e tudo mais. Pelo menos o meu entendimento até agora é que dentro da Windows App Store isso daí vai ser meio que automático, ou seja, simplesmente uma configuração que você faz dizendo, olha, esse daqui é um software que vai ficar disponível em trial e, sei lá, tem tantos dias de validade, alguma coisa assim, e com isso a própria loja vai meio que tomar conta e gerenciar isso daí para você. Uma coisa que eu gostei bastante foi a possibilidade de você ter tanto o sistema operacional de tablet quanto de desktop no mesmo aparelho. Isso daí é uma coisa meio complicada, do ponto de vista de usuário, pode ser que complique, e eu diria que 90% dos usuários vão acabar usando a interface Metro, que é essa de tiles, né, desses quadradinhos. 90% não vai, assim, uma vez na vida, vai acabar voltando para usar o desktop. Como programador, eu gosto dessa ideia. Um dos twitters que eu mandei durante o Keynote foi justamente esse, dizendo que, olha, eu gostaria muito de ter o Xcode rodando no meu iPad, que seria a ferramenta de desenvolvimento. Por quê? Justamente porque daí me facilita muito o trabalho de desenvolvimento. Eu não preciso ficar com o meu Mac desenvolvendo e daí plugando no cabinho ali do iPad para poder ficar debugando e de vez em quando dar umas travadas, porque depende ainda de conexão física e tudo mais. Então, não é um processo muito ruim, mas se eu tivesse os dois rodando no mesmo desktop, no mesmo aparelho, seria um trabalho muito mais simples. Então,
desse ponto de vista, eu acho que seria legal. Eu acho que valeria a pena, sim, ter os dois rodando no mesmo aparelho. Bom, algumas outras features, né, mais gerais aí que eu achei que legal, que foi o seguinte, para quem está acostumado a usar teclado, por exemplo, o Spotlight dentro do Mac, ou então o Search que você tem dentro do Windows, vocês podem ver que essa interface Metro, ela não tem essa funcionalidade built-in, né, ou seja, pelo menos visualmente você não consegue enxergar. Mas o que eles demonstraram foi que o Search ele já está embutido no sistema, então tudo que você precisa fazer para achar uma aplicação seria, na realidade, pegar o teclado e começar a digitar. Uma vez feito isso, o sistema já detecta e automaticamente abre a telinha de search, então ele já vai procurar o comando. Então é uma coisinha também interessante. Eles meio que roubaram, entre aspas, o conceito de multitarefa da Apple. Ou seja, embora vocês tenham... E aí que tá, é meio complicado falar que roubou, né? Porque é uma implementação diferente, justamente porque como é um desktop, tem várias coisas rodando ao mesmo tempo, de verdade. Mas o que não está rodando lá, eles colocaram meio que em hibernação, da mesma forma que funciona, por exemplo, no iOS. Ou seja, se uma determinada aplicação não está sendo rodada, ou não está sendo executada naquele momento, ela meio que entra em hibernação, o que significa que ele grava o estado da aplicação no disco, e a partir dali aquela aplicação não ocupa mais nem CPU e nem memória. Isso permite então que o Windows 8 rode exatamente no mesmo hardware que já rodava o Windows 7 e em alguns hardwares bem mais antigos ainda, que na realidade acaba sendo um efeito colateral meio bom, né, do fato deles estarem otimizando essa plataforma para tablets também. Por quê? Porque como o tablet, ele por definição já tem recurso bem mais escasso, né, ou seja, vocês podem ver que ele já tem menos processador, menos memória e tudo mais, você acaba trazendo isso daí também para o desktop. Então ele vai acabar aumentando muito a vida útil dos desktops Windows com isso. Porque ele vai precisar de muito menos recurso do que um Windows precisa hoje, né? Um Windows 7 da vida. Porque o costume nosso é justamente que, lançou uma versão nova de Windows, vamos trocar todo o PC, trocar placa de vídeo, trocar processador, porque nunca você consegue reaproveitar nada. Como esse daqui... eles foram meio que obrigados a reescrever o Windows para poder rodar nessas plataformas menores, acabou acontecendo que é bem possível que a máquina que você tem para o Windows 7 hoje meio que sobre para você rodar um Windows 8, mesmo com funcionalidades bem mais interessantes. Então, para concluir aqui essa parte de Windows, na minha opinião, a Microsoft está vindo muito forte agora com o Windows 8. Faz muito tempo que eu não mexo com Windows, justamente porque depois que eu descobri o Mac, eu praticamente... Assim, tem muito o que falar. Geralmente quem pega um Mac na mão acaba nunca mais botando a mão no Windows antes. Mas eu tenho que dizer que esse é o primeiro sistema operacional de muitos anos agora que eu vejo que eu vou querer brincar com ele. Então, eu acho que vai valer a pena sim. Eu acho que o Windows 8 vai ser uma boa briga aí para o Mac. Eu acho que vai causar um impacto muito grande, principalmente no Android. Tá, e aí já começa a ser na área de opinião pessoal, né? Mas o meu ponto de vista aqui é o seguinte: o Android hoje não tem tração. O Android hoje, por mais que o pessoal esteja tentando fazer ele andar nos tablets, no telefone é outro papo, tá? No telefone eu digo que o mercado já está meio que conquistado pelo iOS e pelo Android. Eu acho que ali não vejo o Windows Phone 7 indo muito mais para frente além disso. A não ser que eles, obviamente, como vai estar tudo meio que integrado, talvez eles consigam alavancar o Windows Phone 7 ou Windows 8 Phone, ou o que quer que seja que vai chamar, após o lançamento do Windows 8. Mas isso daí é uma história para daqui a um tempo para a gente conversar. Para hoje, o que eu vejo no telefone, a gente ainda vai ter uma briga entre Android e iOS. Eu acho que ali a briga vai estar focada ali nos dois. Nos tablets, eu tô achando que o Android assim, a Google vai ter que ser muito esperta e vai ter que trazer alguma coisa muito boa para a próxima versão de Android, ou o Android vai morrer nos tablets. Eu acho que ele vai acabar virando, por exemplo, é o que eu mostrei no caso da GameStop ou no caso da Amazon, ele vai virar um coadjuvante das lojas virtuais que vão querer vender através dele. Então, eu acho que o pessoal da Google tem que tomar muito cuidado com o Windows 8, porque realmente eu acho que o principal afetado aqui dessa história toda vai ser o Android.
O iPad, quer queira, quer não, ele já está meio que consolidado na área de tablets. E o Android não. O Android vai ser sempre aquela pergunta, bom, pelo preço que a gente tem um tablet disponível hoje, valeria a pena comprar um Android ou um iPad? Como o preço está mais ou menos igual, vai ser sempre um iPad. Na realidade, quem compra um tablet Android hoje, 90% dos casos, é simplesmente porque não gosta da Apple, e não porque quer um tablet Android. Já a Microsoft não. A Microsoft está trazendo um outro visual, está trazendo digamos assim, uma ferramenta totalmente diferenciada. Ou seja, se você olhar para um tablet Android e um tablet iPad, você vai ver que os dois têm pouquíssima diferença. Por quê? Tudo bem, tem as diferenças de como é que ele funciona por baixo das engrenagens, multitarefa e tudo mais, mas do ponto de vista de usuário, não tem grande diferença. Ou seja, se você olhar para os dois como usuário, é praticamente igual. O usuário vai estar preocupado, como é que eu acesso meu e-mail? Como é que eu faço vídeo do meu filho? Como é que eu assisto filme? É muito parecido os dois. E por ser muito parecido, o iPad sempre vai sair na frente. Não tem muito o que escolher. Agora não. Agora quando ele pegar e parar, bom, beleza, então, e agora? Eu tenho um iPad e um Android e um Windows 8 aqui no tablet para escolher. Primeiro que o Windows 8 ele vai meio se diferenciar dos outros dois. Assim, visualmente falando, ele vai diferenciar e já vai ser realmente uma segunda opção. Ou seja, o Android eu não vejo como uma segunda opção, eu vejo mais ou menos como parecido. Do ponto de vista de usuário, eles são praticamente a mesma coisa. O Windows 8 não, ele vai ser realmente uma segunda opção. E aí, como ele vai estar muito integrado com o Xbox, com toda a plataforma da Microsoft, e ainda vai conseguir ter o Windows rodando, ou seja, o Windows tradicional rodando, que seria... A gente está vendo aqui a interface Metro, mas você consegue ter uma telinha exatamente igual ao Windows 7. Então, aí pode significar o seguinte, olha, se eu estou querendo um aparelho só, onde eu possa rodar tanto o meu desktop, quanto ele também tem o formato de um tablet, talvez o Windows 8 seja a melhor opção. Porque isso é uma coisa que nenhum dos dois consegue oferecer. Nem o Android, nem o iOS conseguem oferecer a possibilidade de você ter um ambiente de desktop e de tablet no mesmo aparelho. O Windows 8, pelo visto, vai oferecer. Agora, tudo isso também cai na questão preço, porque até agora ninguém falou nada de preço. Então, o que vai acontecer? Será que os fabricantes de Windows 8, dos tablets ou dos notebooks, vão conseguir chegar num preço também próximo ao do iPad? Porque eu diria o seguinte, se tiver no mesmo preço que o iPad, eu acho que o Windows 8 tem mais chance de vender do que o Android. É o que eu falei, o Android eu não acredito que ele vai conseguir ter sucesso, a menos que ele consiga ser fabricado a metade do preço do iPad, pelo menos. Não tem apelo suficiente ali para um usuário escolher o Android no mesmo preço do iPad. Já o Windows 8 não, eu acho que ele tem o mesmo apelo, então eu acho que se ele conseguir vender até no mesmo preço, vai ter bastante gente comprando o Windows 8. Bom, então essa é a minha avaliação aí do que aconteceu no Keynote lá da Microsoft. Eu acho que agora vai ser um ano bem interessante aí para ver a Apple brigando com a Microsoft no terreno dos tablets. A única ressalva que eu faço é a seguinte, esse tablet de Windows 8, embora tenha sido dado uma versão lá de protótipo para os developers, ainda deve demorar pelo menos mais uns 8 meses até a gente conseguir ver esses primeiros tablets aí aparecendo no mercado. Ou seja, tem um bom caminho pela frente. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês está na realidade relacionado com o mercado atual de tablets. Então, digamos assim, até esse tablet ser lançado, até o Windows 8 ser lançado, a gente provavelmente vai já estar no iOS 6 ou 7, porque a gente está com o 5 sendo lançado aqui agora no final do mês. E então a gente vai estar falando aí de um 6 ou 7 chegando aí pelo caminho, e também vai estar falando com Android, talvez mais acho que um Jelly Beans ou alguma coisa aí que vai vir depois do Honeycomb ainda. E depois do Ice Sandwich. Então, é aquela história. Ainda tem bastante tempo para o pessoal chegar e desenvolver alguma coisa ainda melhor do que o Windows 8. Mas, digamos assim, se o Windows 8 tivesse hoje no mercado, eu acho que o Android estaria numa saia muito justa. E estaria aí correndo o risco de virar irrelevante aí no mercado de tecnologia. Beleza, então, agora para a última parte do programa, a gente vai fazer então a análise das aplicações aqui da semana.
Então, eu separei algumas aplicações aqui para vocês. Como eu falei para vocês no início, a ideia é justamente mostrar para vocês aqui aplicações que seriam de uso de escritório. Então, eu acho bem legal, eu não cobri ainda essas aplicações aqui. Então, vou preparar aqui para a gente poder ir para o iPad. Beleza, então o iPad já está na tela. E o que eu ia mostrar para vocês é justamente um conjunto de aplicações que eu costumo usar no meu dia a dia. Então, eu vou começar com as aplicações que foram desenvolvidas pela própria Apple, que eu acho que elas na realidade são o destaque, uma vez que elas tiram um proveito de todo o hardware. Então, acho que por isso mesmo é que eu diria que elas, na minha opinião, elas são as melhores ainda desenvolvidas para o iPad. Então, começar pelo Pages, tá? Então, o Pages ele é um editor de texto. Então, a funcionalidade é bem simples, ou seja, eu vou ter aqui uma lista de arquivos, né, onde eu posso criar. Então, eu posso criar um documento novo, posso importar alguma coisa do iTunes. Aqui ainda tem a opção do iDisk, mas essa é uma opção que eu acredito que ela vai sumir a partir do momento que a gente aparecer com o iCloud. O iCloud eu ainda não falei muito com vocês ainda sobre isso, justamente porque eu ainda não posso, ou seja, como eu sou um developer da Apple, eu não posso ainda tem aquele termo de non-disclosure, então eu não estou falando nada com vocês ainda da parte beta. Mas assim que a gente fizer o release da iOS 5, aí eu vou poder já falar, porque daí vai virar domínio público. Mas aqui ele tem basicamente ainda 3 opções, que seria o iDisk, que seria a forma de armazenamento que teria no MobileMe, o iTunes e o WebDAV. Então eu vou simplesmente criar um novo aqui, localmente mesmo. Então ele me dá uma lista aqui de vários modelos, né, que eu posso usar para criar daí os artigos. Então eu posso ter aqui uma carta, posso ter proposta de projeto, fazer um cartaz, por exemplo. Ok, então, uma vez que ele abriu o cartaz, ele já me traz aqui meio que o texto já pré-escrito, né, pré-definido. Então, tudo que eu preciso fazer para editar, como eu estou conectado aqui com o teclado Bluetooth, eu posso simplesmente usar, você vai ver que ele não vai aparecer o teclado aqui na tela para mim, e aí ele acaba virando meio que um mini notebook, né, para eu poder usar. Então eu posso vir aqui, escolher, trocar o título, curso Techno Hour. Ou seja, vocês podem ver que ele já está tudo totalmente pré-formatado, eu só preciso pegar e escrever. Então, colocar o site aqui. Se eu quiser mexer daí com o texto, né? Se eu quiser escolher um formato diferente um formato diferente de letra, eu posso escolher tudo por aqui. Posso selecionar e aí mudar o formato. Vocês podem ver que já vai aparecendo online a mudança. Posso mudar o tamanho da letra. Posso mudar para bold, itálico, ou seja, todas as funções tradicionais que você tem no editor de texto, você pode usar aqui. Agora, o que é legal é justamente na parte de visual também, ou seja, ele também faz um pouco de editoração eletrônica. Então, se eu quiser pegar aqui e usar meus 2 dedos, eu posso daí modificar, digamos assim, modificar a inclinação, né? Modificar, fazer a rotação. Posso simplesmente arrastar de um lado para o outro com um único dedo. Posso usar o pinch para ter mais um. Posso pegar e aumentar o tamanho usando essas bolinhas aqui nas laterais. Então eu posso fazer basicamente o que eu quiser com essa tela. Se eu quiser usar aqui na forma de máscara, você pode ver que a máscara é a mesma coisa que você já tem no desktop. Ou seja, a máscara ela me permite aumentar e diminuir a minha foto sem necessariamente afetar a minha área de trabalho. Então, quando eu clicar aqui para fora, vocês vão ver que eu vou fechar a máscara. Você pode ver que eu dei um zoom aqui na imagem, mas ela continua no mesmo container, né? Ou seja, no mesmo quadradinho. Então, isso daí é que é uma das coisas mais legais que você tem no próprio Pages, digamos assim, do desktop, e eles trouxeram isso aqui pro iOS também. Então, funciona bem legal. Então, o que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso, uma vez que eu tenho alguma coisa selecionada, eu posso ter informações aqui do tipo de borda que eu quero, então está sempre baseado no contexto. Posso também organizar, trazer para frente, para trás, virar na vertical, horizontal.
Então, várias opções aqui que você tem para poder fazer seu texto. E se eu quiser inserir mais desenhos, né, inserir mais informações, eu posso também. Então, se quiser diminuir, aumentar, rodar. Tudo isso, então, eu posso fazer aqui dentro. Se eu quiser ver em tela cheia, vou trabalhar em tela cheia o tempo que eu quiser. Então, vocês podem ver que ele é extremamente poderoso, né, para a quantidade de informação que eu tenho aqui. Posso fazer impressão também aqui, enviar por e-mail, enviar para o iWork.com, enviar para o iTunes, copiar para o iDisk. Ou seja, todas as opções padrão aqui que eu posso usar para enviar esse documento, para compartilhar esse documento. Então, esse é o Pages. Na sequência, a gente vai dar uma olhada no Numbers. Numbers é a planilha de cálculo. Também foi desenvolvida pela Apple. Vocês podem ver que o look and feel aqui ele é praticamente o mesmo, então ele é muito parecido. Então eu posso vir aqui, o mesmo esqueminha para abrir, vou criar uma nova planilha. E aqui o que é legal é que ele já mostra aqui também vários padrões daí relacionados com planilha de cálculo. Então você vai ter lá para fazer gráficos, gráfico de pizza e tudo mais. Então, principalmente a parte de gráficos ela é bem legal. Então vamos pegar um de gráficos aqui para vocês verem. Então ele pode trabalhar lá com várias tabelinhas, né? Tipo, seriam os tabzinhos que você tem nas planilhas tradicionais. E você pode também fazer edição do mesmo jeito que testava, né? Empréstimos do TechnoHour. E o mais legal aqui é o seguinte, você vai ter daí os mesmos tipos de tarefa que você tem, adaptadas agora para a planilha de cálculo. Então você tem lá quantas linhas de cabeçalho, tabelas, se você quer mexer com as células, formato, se é moeda, porcentagem, duração. Então, você vai montando aqui. Uma coisa que é interessante é que quando eu dou 2 cliques aqui no gráfico, ele me deu aqui a opção de procurar quais são os dados que eu quero exibir então nesse gráfico. E aí ele me mostrou aqui que vocês podem ver que o dado aqui vermelho, ele já tirou aqui da série aqui de cima, que seria este pedacinho aqui, onde tem essa bolinha vermelha. Então esse é o gráfico de 30 e 35, que é o que vocês veem aqui como sendo vermelho. E depois tem aqui o gráfico aqui cinzinha, que apareceu aqui também em cima, que é o que vem e entra aqui no outro gráfico. Se eu quiser mudar o formato do gráfico, basta vir também aqui na parte do I, né, que seria para pegar as propriedades do objeto, e com isso eu posso trocar as cores, posso trocar o tipo de gráfico. Em vez de coluna, por exemplo, em camadas eu posso querer só colunas, ou eu posso querer então um gráfico de pizza, ou ver as áreas em camadas, barras. Então ele é bem completo nesse sentido. Eu posso fazer dispersão e aí continuar trabalhando. Agora, se você estiver interessado em saber mais das possibilidades, todos eles vêm sempre com essa arquivinho aqui de introdução. E aqui é onde ele explica para você tudo que você pode fazer com o Numbers. Então você pode trabalhar ali com telas em formatos diferentes. Vamos trazer uma aqui, adição de dados. Então ele mostra como é que você faz para fazer uma soma, trabalhar com fórmulas, copiar e colar, usando gráficos, usando fórmulas. Então tudo isso daqui fica disponível para você. Inclusive, se você quiser usar formulários para você criar mesmo para as pessoas poderem preencher, tudo isso daqui fica disponível e fácil de você fazer. Então ele já dá todo o passo a passo aqui de como é que você cria formulários, todos eles funcionando direitinho. Se você quer para fazer formulários interativos mesmo, que você poderia enviar, por exemplo, por e-mail e o pessoal responder para você com ele preenchido. E aí vocês podem ver que inclusive a formatação desses formulários, olha, uma vez montados, você tem várias possibilidades aqui de como você formatar, né? Você acaba virando meio que uma mini base de dados aí que você pode fazer com o Numbers. Ele já, digamos assim, ele pode ser tão complicado de usar quanto você queira. Ou seja, se você quiser fazer coisas simples, como simplesmente trabalhar com a planilha, você pode pegar e fazer até um formulário tão bonito como esse daqui, por exemplo, onde você pode desenvolver daí, fazer cálculos e tudo mais. Ok, então esse é o Numbers. Depois, na sequência, é o que eu mais uso na realidade, que seria o Keynote.
Bom, então ele tem praticamente todas as mesmas features lá que você tem no desktop, com a facilidade que você pode fazer isso daqui sentado no ônibus ou olhando de frente para a praia. Então, assim, é quase que um no-brainer, né, que a gente fala em inglês, ou seja, a escolha pelo Keynote é muito tranquila para quem gosta de fazer apresentação. Então aqui você tem quase todas as funcionalidades que você tem lá no desktop. Então você tem aqui como você editar alguma coisa. Se eu quiser começar, por exemplo, a traduzir isso daqui, eu posso escolher a correção automática, da mesma forma que eu faria no telefone ou lá no desktop. Posso colocar vídeos, posso colocar animações. Esse daqui é um conjunto de slides que eu fiz para uma apresentação aqui da Babs2Go, quando eu estava falando sobre iOS. Então, minhas apresentações hoje, todas elas são feitas através do iPad. Então, se vocês quiserem colocar vídeo aqui para fazer funcionar, também dá certo. O que você tem aqui a mais? Sempre no botãozinho de I, né? Sempre traz as propriedades aqui do que você escolheu. Então, você pode escolher, por exemplo, tipo de texto, tipo de borda, formato de borda, opção de estilo, cores e tudo mais. Tudo isso daqui, bem facinho. Se eu quero com borda, sem borda, a cor que eu quero na borda. O que mais? Efeito. Se eu quiser colocar efeito de sombra, posso escolher o tipo de sombra que eu quero. Como eu estou em fundo preto, não vai adiantar muita coisa. Mas eu posso fazer também. Se eu quiser pegar, eu tenho aqui vários estilos diferentes aqui de Babs2Go, por exemplo, do nosso logo. Posso trazer para frente, ficar mostrando ali. Se eu quiser fazer animações, né? Eu posso também. Bom, tudo que eu preciso fazer para fazer uma animação aqui, se eu quiser, é clicar nesse botãozinho aqui, que é um losango, né? E aí ele entra no modo de animação. Então ele me diz lá, escolha um slide, um objeto para fazer uma animação. Eu digo, eu quero uma animação de entrada ou uma animação de saída. Então, uma animação de entrada. Ele me dá aqui uma lista, então quero que ele dissolva para entrar, ou seja, ele vai aparecer de forma dissolvendo, ou escala. Então, tudo isso daqui, ele é feito já para você dar uma olhadinha já, enquanto você escolhe, você já tem um preview aí da animação. Então vocês podem ver que tem muita coisa para você fazer e uma forma bastante simples de acessar. Eu acho que essa é a grande vantagem dessas aplicações da Apple. Elas são extremamente simples de você usar. Então por isso que eu acabo considerando que realmente acaba sendo a melhor aplicação aqui melhor conjunto de aplicações de escritório aqui é o que vem da própria Apple. Ok, então depois de animação, o que mais que ele oferece? Se eu quiser colocar componentes, né? Então eu posso começar aqui com mídia, que ele já me dá a minha biblioteca. Então eu posso simplesmente pegar, escolher a minha biblioteca e colocar. Então eu posso ajustar o tamanho, posso girar, fazer tudo o que eu preciso e colocar ali dentro da apresentação. Bom, o que mais? Se eu quiser colocar gráficos também, colocar um gráfico de pizza, por exemplo. Se eu der 2 cliques aqui, ele me dá os dados da tabela. Então eu posso pegar aqui e simplesmente alterar, e ele já vai alterando automaticamente lá o gráfico que eu tinha. Então também posso fazer. Então tudo isso daqui é coisa bastante interessante que já fica aí pronto para você usar dentro do Keynote. É o que eu falei, é uma das ferramentas, na minha opinião, mais poderosas que você tem aqui para desenvolvimento de apresentações. Bom, então, independente de você gostar ou não de fazer a sua apresentação dentro do aparelho, a grande vantagem, na realidade, que eu vejo é o fato de você poder usá-lo para fazer a apresentação em si, e não a produção. Então, o que acontece? Se você apertar esse último botãozinho aqui, ele entra então em modo de tela de apresentação. Então, agora o que fica mais interessante para vocês verem é o seguinte, da mesma forma que acontece no Mac, ele trabalha com 2 telas. Então o que vocês estão vendo ali é a minha tela de apresentação, ou seja, o que as pessoas estariam vendo. Como essa é a tela de conteúdo, né, que as pessoas estariam vendo, uma funcionalidade interessante que eles colocaram foi a possibilidade de você trabalhar como se fosse um ponteiro laser. Só que isso daí você faz através da própria tela do iPad. Então se eu colocar meu dedo na tela do iPad e segurar, ele começa a aparecer o ponteirinho laser ali. Então o que eu estiver mostrando aqui na minha tela do iPad fazendo o círculo é o que as pessoas vão estar vendo daí na apresentação. Então é uma forma também,
é uma funcionalidadezinha a mais, né? Interessante para você poder usar. Então, é bem legal isso daqui. E, além disso, você tem também a possibilidade de ter a tela do apresentador, que é totalmente separada, que é essa que eu estou vendo aqui no meu iPad. Bom, eu vou tirar essa câmera, então, da minha tela de apresentação e vou colocar aqui no meu iPad para vocês poderem dar uma olhada na tela do apresentador. Então, essa daqui eu já estou filmando para vocês, é o meu iPad propriamente dito. Então, vocês podem ver que eu tenho a tela de apresentação, que está ali, que é o que vocês podem ver, por exemplo, com o laserzinho apontando. E você tem a tela do apresentador, que está aqui no meu iPad. Então aqui eu posso customizar de várias formas diferentes. Então, por exemplo, aquele laser eu faço simplesmente segurando meu dedo aqui. Então vocês podem ver que eu estou vendo ali o laserzinho e vocês também estariam vendo lá no do apresentador. Além disso, vocês podem ver que eu tenho a visão dos dois slides, ou seja, eu tenho o meu slide atual, que é o que está mostrando na tela, e tenho a visão do meu próximo slide, que é para enquanto eu estou falando sobre esse, eu já tenho na minha cabeça que pensar em como é que eu ligo a informação dos dois slides, porque na sequência esse daqui é o que vai aparecer. Então vocês podem ver que daí já mudou, ou seja, quando eu cliquei, essa apresentação aqui foi para a tela, então a minha tela lá está com esse slide novo, e aqui na minha tela eu tenho essa e tenho a próxima visualização, o próximo slide. Então isso daí vai funcionando. Se eu quiser ir ainda mais fundo aqui nessa apresentação, o que mais que eu tenho para mostrar para vocês? Eu posso customizar essa tela, ou seja, eu posso dizer que eu quero ver somente o slide atual. Então isso daqui funciona melhor para eu poder usar o meu laser e tudo mais. Posso escolher ver o atual e o seguinte, que é o que estava aparecendo ali agora há pouco. Posso escolher o atual e as notas, ou seja, se eu deixei alguma nota aqui, alguma observação para o slide, para eu me lembrar do conteúdo, eu posso fazer aparecer aqui para mim também. Vocês podem ver que lá não está aparecendo nada. Então isso daqui seria simplesmente para o apresentador usar. Então por isso que eu digo que essa daqui é uma das melhores apresentações de slides que eu já vi. Então realmente facilita muito. Se eu quiser ver o meu conteúdo de slides, então aqui eu tenho acesso a todos os slides da minha apresentação. Se eu quiser pular então de um slide para o outro rapidamente, é só fazer isso e trazer ele de volta. Se eu quiser andar para frente, faço de um lado. Se eu quiser andar para trás, faço para o outro. E aqui eu tenho também o timerzinho, que ele me diz o quanto tempo eu já tenho de apresentação, ou seja, tudo é configurável. Então eu posso dizer, não, eu quero uma apresentação que vai ser somente por 5, 10 minutos, eu posso configurar aqui e aí eu posso acompanhar o meu timer aqui para ter certeza que eu vou conseguir falar meu conteúdo inteiro no tempo que eu preciso. Então, esse daqui realmente, o Keynote eu acho que mesmo o PowerPoint, acho que não tem nenhum outro software que consegue bater aí frente a frente com o Keynote. Então ele realmente é o melhor que a gente tem para fazer o trabalho de apresentação. Ok? Deixa eu voltar lá então. Ok, com a câmera agora de volta no lugar certo, vamos encerrar então essa apresentação do Keynote. Então é o que eu falei para vocês, esse daqui realmente é um software que vale a pena dar uma olhadinha. Eu acho que, pelo menos para mim, pelo formato do iPad, ele é o único que é assim essencial mesmo. Por exemplo, mesmo o Numbers e o Pages é um que eu praticamente uso pouco. Eu tenho ali mais porque quando eu estou viajando eu preciso fazer alguma coisa rápida, eu uso os dois, mas eu uso relativamente pouco. Até como eu sou programador, eu não estou vira e mexe desenvolvendo documentos. Geralmente uma vez por semana que eu desenvolvo documentos. Mas o Keynote não. O Keynote eu uso muito, muito, muito mesmo. Tanto para fazer demonstração para cliente, quanto para fazer, às vezes, alguma especificação de alguma funcionalidade. Eu gosto de fazer aqui, porque daí eu consigo, principalmente como eu trabalho muito com essa interface por toque, eu consigo, então, desenvolver bem a situação de dizer, olha, quando a pessoa clicar em tal coisa, vai acontecer essa animação, ou vai aparecer desse jeito a tela. Isso daqui é uma coisa que o Keynote é muito simples de fazer. Então, eu gosto muito. Essa é uma aplicação que eu realmente recomendo você, se você não tiver o Keynote ainda. Agora, para você que já tem o Keynote, a aplicação que não pode faltar é o Keynote Remote, que também é uma outra aplicaçãozinha da Apple. Ela é uma aplicação desenvolvida para iPhone e ela vem para substituir, na realidade, o controlinho, né, da apresentação. Porque o que acontece? Se você der uma olhada até e não é só para o iPad, seria para os próprios... Vamos supor que você tem um MacBook Air. Um dos equipamentos que foram retirados do MacBook Air
foi justamente a entrada do infravermelho. E se vocês se lembrarem, para quem já teve, por exemplo, os MacBooks antigos, você podia até comprar aquele controlinho remoto, e o controlinho remoto acionaria o MacBook Air para você poder pegar e gerenciar a sua apresentação, né? Ou seja, você deixa o seu aparelho lá conectado no projetor e vai usando o controlinho remoto para mudar de slide e tudo mais. E com a remoção do infravermelho, aquele controlinho deixa de funcionar. E esses aparelhos, como é o caso do iPhone e do iPad, eles nunca nem sequer tiveram infravermelho, então não teria como fazer esse controle. E a aplicaçãozinha, a forma como a Apple resolveu esse problema foi justamente criando uma aplicaçãozinha chamada Remote, que você pode usar, então, ela custa, se não me engano, $1, que você pode usar então para controlar as suas apresentações, tanto no iPad, quanto no iPhone, quanto no Mac. É uma aplicação para iPhone. Então, como é que funciona? Ela meio que cria uma conexão. E o legal é que as primeiras versões elas eram até meio ruinzinhas, porque você era obrigado a ter a conexão via Wi-Fi. Mas nos últimos updates vieram uma atualização justamente permitindo que você controlasse por Wi-Fi e por Bluetooth. E o sincronismo daí entre os dois, né, o pareamento, era feito de forma automática também. Então, uma vez pareado, você já conseguia fazer a configuração. Então, a aplicação em si ela é bem simples. Se vocês derem uma olhadinha aqui na minha tela do iPhone, vocês vão ver que a única coisa que ela tem de interface é isso daqui, ou seja, ela vai ter um botãozinho aqui no fundo, que esse botãozinho vai justamente se conectar ao meu iPad, que está já preparado, já está pareado, para iniciar a apresentação. Então, o que eu vou fazer? Eu apertei, no que eu apertei, vocês podem ver que o iPad lá já entrou em modo de apresentação. E aqui, o que eu consigo ver? Eu tenho justamente o slide mostrando para mim o que está sendo exibido no modo de exibição. Então, se eu quiser controlar, basta puxar os slides que ele vai apresentando. Então, se eu quiser ir, se eu quiser voltar, eu posso pegar e controlar a apresentação inteira através do meu iPhone. E esse daqui, como eu falei para vocês, funciona tanto para o iPad, quanto também para uma apresentação feita no Mac, por exemplo. Então, desde que você esteja lá usando o Keynote, você consegue fazer a configuração direitinho. Ok, agora eu encerrei usando o próprio controle remoto. Eu peguei, encerrei a apresentação, ele voltou para mim no modo de Keynote. Então, essa daqui é uma aplicaçãozinha que ela geralmente o pessoal até esquece dela, mas eu acho que ela é meio que obrigatória. Ou seja, se você gosta de usar o Keynote, vai fazer bastante apresentação, vale muito a pena você ter o Keynote Remote, justamente porque ele é o que permite para você fazer o controle remoto da apresentação, né? Ou seja, é meio complicado geralmente você vai estar com o iPad, por exemplo, conectado no cabo do projetor, então você não vai ficar carregando o iPad para um lado do outro para você poder fazer a sua apresentação. Então aí com essa aplicaçãozinha fica simples, você deixa o iPad lá conectado e usa o iPhone para trocar os slides e tudo mais e controlar a apresentação. Okay? Então esse foi o Keynote Remote. Bom, na sequência eu tenho aqui o Quick Office Pro, que eu vou passar bem rapidamente por ele, mas ele é digamos assim, ele seria a minha opção de baixo custo. Então, essas aplicações que eu passei para vocês, as aplicações da Apple mesmo, elas estão custando na casa de $10 cada uma. Então, são aplicações relativamente caras comparado aí com os $1 de média, mas que é aquela história. Eu recomendo porque eu uso muito. Então, se vocês usarem a parte de Office aí e usarem bastante, eu diria que vale a pena comprar. Então, você gastaria cerca de $30 aí para comprar todas as aplicações e mais $1 para comprar o Keynote Remote. Então, seriam $31 aí para ter o pacote inteiro. Então, essa próxima aplicação é justamente uma opção relativamente de baixo custo, né, que eu deixei para vocês. Porque é o Quick Office Pro, que ele está hoje na casa de $20. Ou seja, ele é mais caro individualmente que as outras, mas ele tem a vantagem de ser uma aplicação tudo em um. Então você teria tanto a planilha quanto... Você teria a planilha, o editor de texto e a apresentação, tudo numa única aplicação. Ela não é tão bonita, na minha opinião, e não é tão fácil de usar quanto as outras, mas ela tem as suas vantagens. Por exemplo,
Quando você abre, você cai nessa tela, então, como se fosse uma pasta de documentos, né? Ou seja, você tem vários documentos ali disponíveis para você trabalhar. E para você trabalhar, basta que você escolha, então, por exemplo, um arquivo PDF. Você vai poder visualizar. Então, ele é um leitor de PDF. Você lê aqui o PDF sem problema nenhum. Agora, se você quiser uma planilha, ele é compatível com os formatos do Office. Então, você consegue abrir as planilhas do Microsoft Office e trabalhar numa boa aqui. Você tem como mexer com colunas, tem como mandar imprimir, gravar como PDF. Tem lá como você trabalhar também definindo formato de tela e tudo mais. Você trabalha com... Você pode definir fórmulas, né, da mesma forma que você faria no Office. Então, ele lê muito bem o formato de Office e também permite você exportar bem o formato de Office. Então, é aquela história. Ele não é tão bonitinho igual o Numbers, por exemplo, para você colocar imagens, fundo e tudo mais. Mas, se for uma coisa rápida que você quer fazer e você quer ter uma aplicação tudo em um, gastando aí... Você gastaria $20 ao invés de gastar 31. Mas seriam $20 que você teria todas as aplicações. Se você quiser um do tipo Office também do Word, né? Você também pode pegar, editar esses arquivos todos aqui, com figuras e tudo mais, você poderia fazer. Tá? Então, você pode editar. Ele não tem tanta funcionalidade quanto o Page, certo? Se você olhar, você não tem a possibilidade de você inserir aqui muitas imagenzinhas e tudo mais, mas é aquela velha história. Você pode mudar formato de texto, você pode mudar parágrafo, formação de parágrafo, pode mudar a cor. Então, você consegue fazer uma edição básica aqui. Então, é o que eu falei, você meio que ganha o que você pagou, né? Ou seja, se você quiser uma experiência melhor, eu recomendo você ir para as aplicações da Apple. Se você quer simplesmente uma forma rápida de editar algum texto que você recebeu no seu e-mail, vale a pena o Quick Office Pro. As apresentações também. Esse daqui também trabalha relativamente bem com a apresentação. Ou seja, eu posso posso manipular apresentações que seriam do PowerPoint. Posso aumentar, diminuir, trocar letra. Mais uma vez, não tem todas aquelas firulas, né, que você encontraria lá no Keynote. Eu também não... Pelo menos eu desconheço. Eu não conheço se ele tem alguma aplicação do tipo Keynote Remote para você poder fazer remotamente. Eu, pelo menos, não conheço. Se tiver, alguém depois pode me passar via e-mail. Mas é o que eu falei. É uma opção mais simples, mas que está disponível aí também como uma aplicação tudo em um. Então, acaba valendo a pena para vocês darem uma olhada se vocês estiverem interessados nesse tipo de aplicação. Agora, a vantagem que ele tem, por enquanto, sobre as aplicações da Apple é justamente o acesso seria o acesso aos seus arquivos da nuvem, né? Ou seja, ele já tem integração nativa ao Google Docs, então você pode usar uma conta aqui do Google Docs e abrir então seus arquivos diretamente de lá. Então você vai abrir e vai guardar documentos lá no seu Google Docs. Então, tá vendo? Ele parece que funciona muito bem. Então você tem aqui várias formas possíveis para você fazer. Ele trabalha com Dropbox, que acabou virando meio que um padrão meio de mercado até agora, para você poder trabalhar com arquivos. Então eu posso acessar meus arquivos do Dropbox e editar também aqui, como se fosse simplesmente uma pasta dele mesmo. Então, eu acho que essa é a grande vantagem dele, ou seja, ele é muito bem integradinho. Os updates que eles soltaram aí nesses últimos tempos deixaram ele uma ferramenta bastante interessante. Se eu quiser compartilhar, então eu posso escolher aqui embaixo a forma que eu quero compartilhar um arquivo, então eu posso enviar por e-mail se eu quiser. Ele já me anexa no e-mail e já me permite enviar. Se eu quiser pegar e fazer para outro tipo de envio, eu posso enviar para o Twitter, para o Facebook, para o LinkedIn, para vários outros serviços. Então, essa integração com a nuvem dele é muito boa. Então, nesse ponto eu recomendo. Se você é um cara que está... Se você é uma pessoa que está acostumada a usar o Google Docs, está acostumada a usar o Dropbox, acaba sendo uma boa opção para você. Mais uma vez, ele é mais limitado do ponto de vista de usabilidade, mas ele também resolve o problema. Se você quiser uma coisa simplesmente para fazer edições rápidas, para passar para um cliente, alguma coisa assim, ele pode ser uma boa opção aí para você. Bom, o próximo que eu tenho na minha lista seria o iAnnotate. Eu vou abrir rapidamente, mas eu não vou fazer o review dele hoje, porque eu já fiz o review em um podcast anterior. Então vai ser só mesmo para mostrar e falar para vocês o que ele faz. O papel do iAnnotate é simplesmente manipular PDFs.
vocês viram que no outro aplicativo eu poderia ler o PDF. O papel dele aqui é um papel que dá um passo além, ou seja, ele pode ler, ou seja, ele é um ótimo leitor de PDF também, se eu quiser fazer somente a leitura, mas ele me permite fazer anotações no PDF. Esse é o papel dele. Vocês podem ver que eu estou desenhando aqui. Então ele te dá várias aplicações possíveis para você fazer anotações. E o legal é justamente que você pode daí usar marcadores, pode usar várias ferramentas aqui, inclusive fazendo depois anotações textuais também, comentários, de forma que você possa depois exportar esse texto e enviar. Por exemplo, eu usava muito a Annotate para fazer correção de trabalho de alunos de faculdade. Então, quando eu dava aula de inteligência artificial, o pessoal me passava, eu sempre disse que eu só recebia trabalho em PDF, justamente por isso. Eu recebia o arquivo, fazia as anotações todas no iAnnotate, porque daí eu usava canetinha estilos mesmo para fazer tudo no próprio iPad, e depois eu só precisava mandar ele gerar um e-mail, que ele já gerava um e-mail com o arquivo, todas as anotações, e passava para a pessoa. Então, realmente é um que não pode faltar também. E ele tem integração com o Dropbox, tem integração com o Google Docs, tudo isso daqui. A interface dele não é das melhores, eu acho que é um pouco complicadinha, para falar a verdade. Mas acaba valendo a pena pela funcionalidade, ou seja, uma vez que você consegue entender a interface dele, funciona bem. Então esse é o iAnnotate, PDF. Agora, a outra aplicação que eu ia mostrar para vocês, eu vou até voltar na pauta, porque na realidade não seria uma aplicação de iPad. O que acontece? Essa aplicação aqui, eu deixei aqui para vocês o link, ele é o Printopia. Para quem não conhece, é o seguinte, eu até tenho esse Print Bureau também, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas nas versões agora mais atuais do iOS, a Apple deixou a possibilidade de você fazer impressão nativa, ou seja, existe a possibilidade do iPad acessar uma impressora e imprimir. O único problema é o seguinte, são só algumas impressoras que funcionam dessa forma. Então aí você tem duas opções, você pode procurar um software do tipo do Print Bureau, que aí ele funciona dentro do iPad, e aí você acaba tendo que abrir seus aplicativos dentro dele para daí poder mandar imprimir, então ele oferece na realidade várias interfaces para você fazer isso. Mas isso, na minha opinião, não é o ideal. Eu pelo menos não gosto muito dessa forma. Por isso que eu deixei listado para vocês o Printopia, porque o Printopia, eu vou entrar aqui no site deles, ele na realidade é uma aplicação para Mac, tá? E que ele meio que cria um servidor de impressão para você que o iPad entende. Então, é um pouco diferente. Na realidade, ao invés de eu pegar e buscar, por exemplo, fazer uma impressão, vamos pegar aqui alguma coisa do Keynote, por exemplo. Como é que funciona a impressão? Basta que eu venha até aqui, compartilhar e imprimir. E aí, o que vai acontecer? Essa telinha que vocês estão vendo é do próprio sistema operacional. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho que selecionar uma impressora. Se eu tivesse o Printopia instalado, seria simplesmente clicar aqui na impressora e apareceria aqui o nome da impressora do Printopia. E aí, com isso, eu poderia usar o próprio sistema operacional para fazer impressão. Então, essa é uma solução que eu gosto mais. Tanto é que, no fundo, eu tenho o Printopia aqui instalado em algumas máquinas, só que eu tive que reinstalar, então ele não está instalado ainda agora. Mas, para mim, a principal vantagem qual é? É que você usa o próprio padrão do sistema operacional para trabalhar. Você não precisa pegar e instalar, por exemplo, o Print Bureau, que eu posso até já mostrar para vocês aqui, que o Print Bureau é o seguinte, ele funciona bem também. Ele até tem também um servidorzinho que você pode instalar e daí imprimir em qualquer impressora. Mas a diferença dele é o seguinte, você sempre vai ter que trazer os arquivos que você tem para dentro dele. Ou seja, não dá para você fazer impressão diretamente do arquivo que você está trabalhando, seja do Keynote, do Pages e tudo mais. Por isso é que ele meio que até já oferece para você aqui uma forma de você ver os seus e-mails, de você ver seus calendários, de tudo que acontece aqui, mesmo página web, por exemplo, ele tenta criar como se fosse um mini desktop para você tentar fazer tudo dentro dele. Por quê? Porque daí de dentro dele ele consegue fazer impressão. E se você estiver fora, já não tem mais jeito, ou seja, você não tem como acessar. Então é meio diferente, eu acho que são duas possibilidades que você tem aí. Eu prefiro a possibilidade do Printopia, só que daí você não precisa comprar nada no fundo para o iPad propriamente dito. Você simplesmente tem que ter um servidorzinho
onde você consegue instalar o Printopia lá para você poder compartilhar suas impressoras através dele. E aí todos os seus iPads na sua casa vão conseguir enxergar aquela impressora. E a outra opção seria então alguma aplicação do tipo desse Print Bureau, que daí tem várias, onde ela tem um servidorzinho próprio dela, ou seja, você poderia instalar também aquele servidorzinho também numa máquina sua, mas aí você obrigatoriamente acaba ficando preso a ela, ou seja, você tem que sempre estar usando o Print Bureau para poder fazer a impressão. Isso é uma coisa que eu não gosto muito, mas digamos assim, para o tema que a gente está seguindo aqui, de usar como um material de escritório, eu diria que o Printopia ou o Print Bureau acabam sendo aí aplicações essenciais se você precisar fazer impressão de documentos. Ok, então voltando lá para a nossa pauta, a gente encerra então por aí. Então, esse foi um programa bem extenso aí dessa semana, mas eu achei que era bastante importante que a gente falasse aí do Windows 8 aí em conjunto. Acabou juntando tanto aconteceram várias coisas durante a semana que valiam a pena ser mencionadas, quanto a gente teve também o lançamento do Windows 8, e eu achei também importante começar a fazer de novo algumas demonstrações aqui legais de iOS para vocês. Então, esse tema aí é um tema bem extenso aí dessa parte de aplicações para escritório. Eu espero que tenha ajudado então vocês aí na decisão aí de compra de vocês. Bom, então para poder encerrar, eu acabei encontrando essa semana meio por acidente esse clipezinho, que é um clipezinho meio tributo ao Steve Jobs, né? Quem vê pensa até que o cara morreu, né? Mas não, independente disso, foi um tributo que foi feito, ele está disponível lá no YouTube e eu achei bem legal. Então, mais uma vez, meu nome é Luciano Fagundes, esse foi o Techno Hour e eu encerro o programa de hoje então com esse Steve Jobs Tribute, We're All Steve. Um abraço, até semana que vem. There's never been a leader this good for this long, this old, with inventions this bold or this strong. The simplest design set trends and prove wrong. Streamlined every product, the iPod, you bought it. These hacks, too lazy to innovate. They crazy, they don't try to create, they just trace me. You know what? Soon they forget who they stole their whole style from and try to reverse the iPhone. I'm like, I'm not a hater, the creator with imagination. I drop technology that inspires entire nations. I call up Lucas, I'm big enough to brew it. I'm that focused, plus I knew that Disney wouldn't do it. So the dreams and teams you write about, white them out. It's hard to brag when the iPad's in your mouth. I'm in gray sneakers, I make features, you stay eager. What more can I tell you? Let me spell it for you. S-T-E-V-E. Nobody truer than J-O-B's. And you have to know, the world's best CEO turned chairman, I'm back to finish the board's business up. They love you truly when you drop a new Mac and you perfect the GUI and your code ain't fooey, right? That means those lines they bite must be chewy. Chop that and they gon' get suey. Toast. I don't mean to boast, but damn if I don't flex. Them hackers gon' act like they built OS X. The anti-erotic that serves the new product. Far from a Harvard student, just had the heart to do it. And no, I'm not delaying it. In fact, I'm just pulling it. This ain't the release, I'm just QAing it. 1, 2, and I won't stop tweaking it. To tech blogs, stop false leaking it. Back to the product, the multi-touch screen was exotic. Early adopters and their grandmas bought it. What up, Woz? They can't shut up jobs. Shut down not even God, I'm a ride. Lord, forgive me for my brash delivery, but I remember vividly what defeat did to me. So picture me letting this board get at me. Fire me and buy my next company. I will literally kiss Bill G in the forehead. Tell PC forgive me, then squeeze out the market till it's dead. I'm not a boutique chop shop. In fact, I got something unique to knock socks off. Young, Stephen the God, steady dropping heat. I'm at the Mac keynote, try to cop a seat. I ain't never scared, I'm everywhere, you ain't never there. Google, why would I ever care?
Pound for pound, I'm the best to ever grow a gray hair. Excluding nobody, look what I embody. The soul of a hustler, the American dream. I rose on my own and made 8 billion in cream. And no, I ain't from parents with whole lots of cash, or live any life well above middle class. And my designs ain't coming and going like pop fads, but the real shit you get when you bust down my passion. Add that to the fact my engineering's built to last. Times that by my influence on computers, communications, entertainment, music, and too much to list. We'll see what happens when I no longer exist. What more can I say?